O tema do nosso programa de hoje é a economia brasileira, o que há de concreto, o que é verdade, o que é real. Não estou aqui com políticos da oposição nem do governo, não. Estamos aqui com técnicos, estamos analisando para tirarmos as paixões políticas e as visões políticas e você de casa entender de fato o que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo e qual a melhor maneira também para sair deste momento. Nós vamos ter de fato que pagar esse preço, senhores, esse preço dos aumentos de juros, aumento da gasolina, aumento da energia elétrica e vamos ter que aceitar que o ajuste fiscal seja aprovado no Congresso Nacional e esse ajuste para nós ele é o remédio que a gente não queria tomar. É a solução? É isso mesmo? O problema é quando você tem um corpo enfermo, você tem que fazer o quê? Propor remédios, tá certo? E os remédios não são doces. São amargos, entendeu? Infelizmente. Mas só para complementar o que o Bergo estava colocando, nós tínhamos uma ideia de que nós podíamos crescer, mas sem resolver o problema dos gargalos. Quais são os gargalos? Infraestrutura. Você acha que dá para crescer se você não tiver estradas adequadas, portos adequados, aeroportos, enfim, levar em consideração essas coisas? Então, nós não fizemos nada nisso daí. Nós temos também que preparar a mão de obra, temos que qualificar a mão de obra, temos que absorver tecnologia, não podemos receber a caixa preta. Então, tudo isso daí para responder, só para completar, que é tanta coisa que eu sei que o Bergo teria isso condições de fazer, mas ele que não está fora, a gente tem que falar, para depois voltar para o que você estava falando. Então, a questão da crise internacional, obviamente que a crise internacional, o mundo globalizado, é claro que isso aí afeta. Agora, isso não é desculpa, porque nossa economia é muito forte, então, o mercado doméstico é muito forte. E eu quero pegar essa análise técnica de vocês, porque a Dilma abraçou essa como a raiz do mal. É claro, politicamente, sempre o governante não vai querer mostrar que tem erros. Que ele errou. Errou, entendeu? Sim. Tanto é que errou que você vê que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, não tem nada a ver com o Manteiga. E que a presidente Dilma é economista. Então, ela herdou o Manteiga da época do Lula e deixou o Manteiga fazer a política, a não política, né? Os improvisos, as engenharias financeiras. Então, o que aconteceu? O resultado está aí. Então, Joaquim Levy veio para justamente fazer assim, olha, a economia tem que sofrer um ajuste, tá certo? Por quê? Porque não pode estar, os desequilíbrios estão aí. Setor externo com déficit elevado, tá certo? Mesmo que a gente tenha reserva de 320 bilhões lá, os investidores olham para o balanço de pagamentos. Poxa, antigamente você tinha exportações maiores que importações. Pô, agora você tem déficit. Antigamente você tinha superávit primário, ou seja, receita superando despesa, exceto juros. Hoje você tem déficit. Quer dizer, tudo isso daí, uma inflação em ascendência, entendeu? Então, muita coisa que o governo não fez no ano passado, está fazendo agora e a sociedade está pagando. Então, você vê a conta de luz. Por que essa inflação está subindo cada vez mais? Você tem que acertar essa conta. Cada vez mais você não cobrou lá, entendeu? O reajuste dos combustíveis também tinha que ter reajustado lá. Então, vários preços, que a gente chama de preços administrados ou preços públicos, não foram feitos. Por quê? Porque eram mal vistos pelos eleitores e pela oposição para atacar a presidente. Então, ela segurou. E agora tem que, justamente, né, o lixo foi jogado para debaixo do tapete. Agora não, agora tem que limpar esse lixo. E aí realmente o ajuste fica caro. Então, se nós não fizermos esse ajuste, e realmente tem que fazer algum tipo de alteração. Agora, isso não se resolve também, entendeu? Mas você cria credibilidade. Porque o problema agora, fundamental, nós não perdemos o grau de investimento. O tal do investment grade não é uma panaceia, não. É zero. É uma realidade. Porque os países têm uma legislação que autoriza aplicar em países que têm grau de investimento. Aqueles que não têm, não aplicam. Então, esse dinheiro que está vindo para cá, deixa de vir. Então, aqueles 320 milhões vão virar pó. Sim, e aí a crise se agrava mais ainda. Eu só quero agora falar para o telespectador o seguinte. Você que votou no Aécio, por exemplo, eu vi adesivos e cartazes, já aqui em Brasília, nos carros, dizendo assim, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Mas, num momento como este agora, não adianta somente essa revolta e não adianta somente olhar para a situação e dizer assim, eu não aceito esse ajuste. Isto é questão de salvar-nos agora a nós mesmos. O ajuste precisa ser feito, é isso? Na verdade, assim, eu particularmente acho fora de tema a questão do impeachment.
né? Nós estamos numa democracia, temos que respeitar e caminhar nela. Na época de Fernando Henrique, houve um crescimento médio de 2,5%, o Lula 4,5%, e agora começou a cair, e até previsão de um crescimento negativo, que é a recessão. Não talvez tecnicamente, porque você tem que ter 3 períodos para se caracterizar. Mas também não é depressão. As pessoas falam, não, recessão não é depressão. Depressão vai ler lá o que aconteceu em 29 nos Estados Unidos, vocês vão ver o que é depressão. Então, assim, nós vivemos num momento difícil, né? É preciso reverter? É preciso reverter. O Congresso, ultimamente, tem tomado umas medidas até que eu acho positivas, porque mostra uma certa autonomia. Agora precisa ver se essa autonomia é sincera, né? Se é a autonomia do Congresso mesmo, porque ele tem que legislar, o Executivo executar, né? O Judiciário julgar. Então, cada um no seu lugar. Então, seguindo esse roteiro, um roteiro democrático, republicano, das instituições, nós temos que respeitar o que foi escolhido. Tá? Não se fala em golpes, não se fala que houve fraude nas eleições, não vamos entrar em detalhes. O importante é a questão econômica, ela tem esse custo social, que deve ser mantido, né? Muitas pessoas entraram para a economia, hoje tem sua casa, conseguiu comprar seu automóvel. A gente não quer o brasileiro voltando para trás, queremos indo sempre para frente, né? A crise, ela existe a qualquer momento, né? Não é só uma crise instalada lá fora. Como o Nilton colocou, a nossa economia ela pode mover e moveu por muitos anos assim, né? Ela é uma economia boa, forte. Só que o problema maior é que você tem as instituições e que você tem o aspecto que ultimamente tem ocupado muito espaço, que é a questão moral, né? Onde a gente questiona algumas questões. Houve uma devolução de 187 milhões de reais de uma fraude. Gente, como é que saiu 187 milhões do país? Não, então, já foram devolvidos para os cofres públicos mais de 1 bilhão. Eu estou dando o exemplo porque de uma pessoa. Onde estão as instituições que não pegaram isso? Onde está o COAF? Onde está o Banco Central que não permitiu que esses recursos, porque são recursos que fazem falta aqui ao país. Né? Outra questão, só para complementar, é a questão da política externa também, de você ficar aliando a países de práticas populistas e você financiando portos, financiando refinaria, quando aqui não tem. Então, esses aspectos são importantes para você entender que o país ele precisa de uma atenção especial. Eu vou aproveitar o seguinte, Bergo e Marx, para o telespectador que nos acompanha. Nós estamos falando que o ajuste agora é para salvar o Brasil, mas nós não estamos absolvendo o governo que foi responsável pela crise. E não somos aqui oposicionistas e nem governistas, estamos analisando tecnicamente. Se você quiser julgar o governo atual, que foi responsável por essa crise, conforme tecnicamente estamos aqui chegando a essa conclusão, julgue depois na questão da moral, na questão dos descontroles que o governo cometeu, nessa questão toda aí da crise que nós temos hoje de corrupção, essas coisas todas. Julgue, estamos separadamente tocando em todos os pontos para que você tenha todos os lados e assim possa enxergar de todos os lados a questão toda. Se você é eleitor da oposição ou do governo e depois vai ter a sua maneira de entender a questão, quer punir o governo futuramente nas próximas eleições, puna não votando nele ou votando se quiser continuar. Todavia, estamos aqui traçando hoje aqui justamente a questão inteirinha, tecnicamente, olhando para todos os lados. Um governo que cometeu erros, a culpa dessa crise agora é deste governo, segundo estamos chegando aqui à conclusão tecnicamente, e um governo que permitiu um monte de descontroles morais, mas um ajuste que hoje está sendo proposto no Congresso, lamentavelmente nós dependemos que ele seja aprovado, não é? Para que o país não sucumba, não entre numa depressão, como você disse. Entendi bem, é isso? Isso é importante você colocar, porque as pessoas vão dizer, mas será que você deixar, por exemplo, a pessoa que vai pegar o desemprego tem que contribuir por um tempo maior? O meu pai, por exemplo, casou com uma pessoa jovem para deixar a aposentadoria do Senado.
Então, quer dizer, existem algumas coisas que eles estão tentando fazer, estava conversando aqui, ficam querendo privatizar determinadas coisas. Eles estão procurando fazer receita. Agora, como é que você pode fazer receita com a desaceleração da atividade econômica? Sim. Aí você não tem condição, entendeu? Não dá para você cortar também os gastos assim, porque, conforme ele falou, os gastos discricionários e não discricionários. Os discricionários é que ele pode fazer, o governo pode fazer, os não discricionários estão carimbados. É aquilo que você falou, veio da Constituição de 88 e ao longo do tempo. Então não dá para você mudar, por exemplo, dizer, olha, o repasse, o pagamento dos salários dos policiais civis do Distrito Federal vão, a partir de agora, não vão mais receber o fundo do governo federal. A saúde não vai receber mais dinheiro do governo federal. Então você vê como um monte de coisa está imbricado. Então não dá para você chegar e cortar imediatamente, né, os chamados gastos não discricionários. Os gastos discricionários são desse tamaninho, tá certo? Que é onde que o governo pode mexer. Receita não tem milagre. Mas você tem que gerar um ambiente apropriado. É mais ou menos voltando para a questão da medicina. Você chega e vai visitar uma pessoa enferma. A pessoa está com câncer. Tá um negócio, né, quase metástase. E você vai chegar para a pessoa e você vai dizer, olha, não tem solução. Então você tem que criar um ambiente com a medicação, mas também preparar o espírito da pessoa para de que é possível, né? Meu pai, com 1 ano e meio, ele viveu 1 ano e meio. E se eu tivesse contado que ele estava com câncer no fígado, eu acho, né, a gente sempre fica trabalhando com suposições, que ele não ia viver tanto se ele tivesse conhecimento, na minha avaliação. Então, o que eu quero dizer, voltando para a economia, você tem que anunciar medidas, mostrar que você está com boas intenções para tomar as medidas, evitar isso que você falou. A sociedade hoje tem que evitar isso. Aí eu não votei nesse pessoal. A presidente hoje não é presidente somente dos petistas ou dos simpatizantes. A presidente da República é de todos. Se nós começarmos com um ambiente pessimista, nós vamos jogar a economia lá embaixo. É mais ou menos que nem você pegar uma pessoa enferma e dizer, ó, não tem solução. Nós temos que criar também. Não é uma coisa de você trabalhar com o impossível e achar que tem uma pagelança. Não. Mas você tem que criar um ambiente apropriado, porque os investidores mandam o dinheiro para fora. Nós temos hoje um ambiente muito politizado, o clima, os ânimos estão politizados, ainda por causa das eleições também. Para dar um entendimento técnico, nós não temos aqui políticos, repito novamente, se você está agora assistindo nosso programa. Quero dar algumas respostas políticas com a visão técnica de vocês, que foi abordada nas eleições, inclusive algumas dessas questões. Governo FHC, o PT demoniza, mas e nega que assumiu a política econômica do FHC, que foi o que nos deu estrutura no governo Lula, a boa estrutura que tivemos. É verdade isso ou é mentira? Não, é verdade, por causa do processo, principalmente com relação à privatização. Aí entra aquela questão anterior, né? Que você vindo do governo autoritário, tudo era Brás, né? Tudo era Brás. Então, Hemobras, Petrobras, tudo era Brás. Então, veio para um governo que começou a organizar, incentivando o empreendedorismo. E foi o que o governo Fernando Henrique fez. Então, privatizou várias empresas e isso possibilitou aumentar a eficiência. E nós herdamos essa questão. Hoje o brasileiro tem telefone celular, o brasileiro tem energia, o brasileiro tem, em função desse trabalho que foi feito de base. Mas também, mais importante, foi na área financeira, né? Com o Plano Real, que deu uma estabilidade, né? Porque o imposto inflacionário era muito alto. Então o Lula, de fato, pegou esse período e também, como diz o Nilton, surfou num momento favorável, que foi o alto das commodities, e o Brasil encontrou um caminho muito grande e positivo nisso aí. Só que, num determinado momento, a gente ficou muito dependente do que acontecia lá fora. A China fala, não vou crescer, então aqui cai. Né? Então, entra naquele clima de, ai meu Deus do céu, né? Eu vou perder esse mercado, vou... Então, isso tudo aí também acaba influenciando. No tocante a dizer quem é culpado e quem não é culpado, a gente tem que analisar a história toda. Não dá para culpar um determinado ou elogiar um determinado dirigente. Né? Todos fazem parte dessa história. Agora, de fato, como eu coloquei, existem atos que isoladamente podem ser elogiados, mas tomado em conjunto acabam implicando numa situação complicada, que é esse exemplo mesmo do câmbio. Né? O governo querendo, de alguma forma, controlar o câmbio, porque o câmbio aumenta o pãozinho, aumenta o combustível, dólar caro, vai ter inflação. Mas ele criou um mecanismo de fazer um instrumento que chama swap cambial, que acabou sendo um tiro no pé.
né? Hoje você tem um compromisso de honrar esses swaps cambiais que estão também impactando essa política que o Nilton comentou de equilíbrio fiscal. Então, isso tudo não dá para você dizer que era culpa de um ou de outro. Foram tomadas medidas. Todos erraram e todos acertaram, mas uns erraram mais, outros menos. Ultimamente, tem errado mais do que acertado. Então, nesse governo agora, as medidas poderiam ter sido tomadas no ano passado? Não, deixaram a eleição e agora vem o ministro Levi, que está tomando algumas medidas realmente que tem que ser feitas, de acordo com qualquer compêndio econômico, né? E muitas vezes não encontra respaldo político. Então eu vejo essa questão também importante. Muito bem. No próximo bloco, porque esse também já foi embora, no próximo bloco quero saber dos senhores política social do Partido dos Trabalhadores, começada por Lula, seguida por Dilma, as implicações boas e as implicações más dessa política social que beneficia milhões, se tornou a grande moeda eleitoral do Partido dos Trabalhadores. E vamos continuar falando aqui o que fazer para o Brasil sair da crise. Vocês já me deram aqui muitas coisas importantes. Estradas, portos, aeroportos, mão de obra, tecnologia. Se não se investir nisso, não adianta nada fazer o que se está fazendo agora, porque tem que ter estrutura para depois o país não voltar de novo para o buraco. Já já a gente volta.